Pai, vou levar meus sogros aí na sua casa para passar o mês de agosto. Pode ser, né? Ah, e a gente vai levar umas coisas. Então deixa as chaves com o vizinho. Quando ouvi isso do meu filho pelo telefone, fiquei uns segundos em silêncio. Respirei fundo e respondi: Tá bom, filho, pode vir. Mas o que ele não sabia é que eu também tinha meus planos. Meu nome é Sebastião. Tenho 68 anos. Trabalhei 38 anos como motorista de caminhão, rodando esse Brasil de ponta a ponta. Nasci em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, numa família pobre, filho de gente que trabalhou a vida toda em fazenda dos outros. Aprendi desde cedo que ninguém te dá nada de graça nessa vida. Tudo o que tenho foi conquistado no suor, na estrada, longe de casa, dormindo em boleia de caminhão, comendo marmita fria. Casei com a Neuza aos 25 anos. Ela era cozinheira de escola pública. Juntos criamos nosso filho, o Marcelo. Moramos a vida toda em Campinas. A Neuza faleceu faz 2 anos. Câncer. Levou ela rápido. E quando ela se foi, eu fiquei perdido. A casa ficou grande demais. O silêncio ficou pesado demais. Foi aí que tomei uma decisão. Aposentei, vendi a casa onde morei por mais de 30 anos, juntei tudo o que tinha e comprei uma casinha simples em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. 3 quartos, um quintalzinho, perto da praia. Era meu sonho. Era o lugar onde eu ia finalmente descansar. Antes de continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar essa oportunidade de contar o que aconteceu comigo. E peço para você que está me ouvindo agora, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí embaixo de que cidade você está assistindo. Isso ajuda demais o canal a crescer. E olha, fica até o final, porque essa história, ela tem uma reviravolta que você não está esperando. A ligação do Marcelo veio numa quinta-feira de manhã. Eu estava tomando café na varanda, olhando para o mar, curtindo aquele momento de paz que eu tanto sonhei ter. O telefone tocou. Era ele. Fazia mais de 1 mês que a gente não conversava direito. Eu sempre ligava, sempre perguntava como ele estava, como estavam as crianças, o Gabriel e a Sofia. Ele sempre respondia rápido, sempre com pressa, sempre com aquele tom de quem está ocupado demais para conversar com o próprio pai. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez ele ligou. E quando atendi, já percebi pelo tom de voz que ele queria alguma coisa. E aí, pai? Tudo bem? Ele começou. Respondi que estava tudo certo. Perguntei dele, da Andréia, dos netos. Ele foi respondendo no automático. E aí veio. Ó, pai, tô ligando porque a gente tá organizando as férias aqui. E eu e a Andréia pensamos em levar os pais dela para conhecer a praia. Eles nunca foram. E como você tem aquela casa aí em Mongaguá, a gente pensou em passar o mês de agosto aí com você. Pode ser, né? Vai ser legal. As crianças vão adorar. Fiquei olhando para o mar, as ondas quebrando na areia, o vento batendo no rosto, e aquilo foi caindo aos poucos na minha cabeça. Meu filho não tinha ido me visitar nenhuma vez desde que eu comprei aquela casa. Nenhuma vez. Ele não ligou para saber se eu estava bem. Não perguntou se eu precisava de ajuda. Não demonstrou interesse nenhum em conhecer o lugar onde o próprio pai tinha escolhido para viver o resto da vida. Mas agora ele queria levar os sogros para passar 1 mês. Na minha casa, 1 mês inteiro. Senti uma coisa estranha no peito. Não era raiva, era decepção. Era tristeza misturada com uma sensação de que eu estava sendo usado. Pai, você tá aí? Ele perguntou do outro lado da linha. Tô, respondi. E então pode ser? Respirei fundo. Pensei rápido. E falei, pode vir, filho. Sem problema. Ele ficou animado. Ah, que bom, pai. Valeu mesmo. A Andréia vai ficar muito feliz. Os pais dela tão doidos para conhecer a praia. A gente vai levar umas coisas, uns mantimentos, essas coisas. Deixa a chave com algum vizinho aí que a gente pega quando chegar, tá bom? E aí eu perguntei, só para ter certeza do que eu tinha ouvido. Deixar a chave com o vizinho? Você não quer que eu te receba não, filho? Ele deu uma risada. Ah, pai, é que a gente vai chegar num sábado de manhã cedo. Você deve querer dormir até mais tarde, né? E também, sei lá, vai ser mais prático. A gente pega a chave, entra, arruma as coisas. Não precisa te incomodar. Não precisa me incomodar. Foi isso que ele disse. Como se eu fosse um incômodo. Como se a presença dele e da família na minha casa não fosse algo que deveria envolver o dono da casa. Como se eu fosse só o cara que tinha a chave.
Fiquei calado por uns segundos. E aí falei: "Tá bom, Marcelo, eu deixo a chave." Ele agradeceu, disse que depois mandava os detalhes da viagem e desligou. Fiquei ali, parado, segurando o celular na mão, olhando para o horizonte. E foi nessa hora que comecei a pensar. Pensar de verdade. Aquela casa tinha custado tudo o que eu juntei na vida. Cada tijolo, cada porta, cada janela tinha o meu suor. Reformei ela sozinho. Pintei parede com a coluna doendo. Consertei encanamento com o joelho reclamando. Arrumei telhado subindo em escada aos 67 anos. Tudo porque aquele era o meu refúgio, o meu lugar. O lugar onde eu ia ter paz depois de uma vida inteira na estrada, longe de casa, trabalhando feito condenado para sustentar família. E agora meu filho queria usar aquela casa como se fosse um Airbnb, como se fosse um favor que eu estava fazendo para ele, sem nem perguntar de verdade, sem nem vir me visitar antes, só avisando que ia chegar e mandando eu deixar a chave com o vizinho. Levantei da cadeira, entrei para dentro de casa, fui até o quarto, abri o armário e comecei a separar umas roupas, porque naquela hora, naquele exato momento, eu tomei uma decisão. Uma decisão que eu sabia que ia causar. Uma decisão que eu sabia que o Marcelo não ia gostar, mas que eu precisava tomar. Porque às vezes na vida, a gente precisa ensinar para o outro o valor das coisas. E o valor do respeito. Eu ia deixar a chave para o meu filho, sim, mas não do jeito que ele estava esperando. Passei o resto daquela quinta-feira organizando tudo. Guardei minhas coisas, arrumei a mala, liguei para um amigo meu de Campinas, o Toninho, um cara que conheci nos tempos de estrada. Ele tinha um sítio no interior de Minas Gerais. A gente sempre combinava de eu ir lá visitar, mas nunca tinha dado certo. Liguei para ele. "Toninho, aquela sua oferta de eu ir passar uns dias aí no sítio ainda tá de pé?" Ele riu do outro lado. "Claro, Sebastião. Quando você vem?" Respondi. "Semana que vem. Vou ficar um tempão aí. Preciso sumir um pouco." Ele achou engraçado, mas topou na hora. Combinamos tudo. Na sexta-feira, passei o dia preparando a casa. Mas não do jeito que o Marcelo imaginava. Não arrumei quarto para visita. Não deixei toalha separada. Não enchi geladeira. Fiz o contrário. Esvaziei a geladeira. Desliguei o gás. Guardei as toalhas. Tranquei os quartos por dentro. E na porta da frente, coloquei um cadeado novo, bem resistente. Daqueles que não abre fácil. Dentro de casa, deixei tudo trancado também. Cada cômodo, cada armário. Como se a casa tivesse sido lacrada. Porque de certa forma foi isso que eu fiz. Eu lacrei minha casa, meu espaço, minha paz. No sábado de manhã, bem cedo, antes do sol nascer direito, coloquei minha mala no carro e saí de Mongaguá. Não avisei ninguém. Não deixei bilhete. Não mandei mensagem para o Marcelo. Simplesmente fui embora. Peguei a estrada rumo a Minas Gerais. E enquanto dirigia com o sol nascendo no retrovisor, eu senti uma coisa que não sentia faz tempo. Senti que eu tinha feito a coisa certa. Senti que pela primeira vez em muito tempo, eu tinha colocado um limite. Porque respeito, meu amigo, não é coisa que se pede, é coisa que se conquista e que se ensina. Lá pelas 10 da manhã, quando eu já estava a quilômetros de distância, meu celular começou a tocar. Era o Marcelo. Não atendi. Tocou de novo. De novo. De novo. Mensagem atrás de mensagem. Eu olhava de vez em quando, mas não respondia. Só continuava dirigindo, com um sorriso no canto da boca. Porque agora a surpresa tinha sido entregue. O celular não parava de tocar. Vibrava no banco do passageiro enquanto eu dirigia pela Fernão Dias, aquela estrada que eu conhecia de cor, que eu tinha feito centenas de vezes carregando carga, levando mercadoria de São Paulo para o interior de Minas. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu estava livre, sem compromisso, sem obrigação e, principalmente, sem ser usado. Deixei o celular tocar umas 10 vezes antes de pegar só para olhar as mensagens. Tinha um monte, todas do Marcelo. "Pai, me liga! Pai, tô tentando falar com você. Pai, chegamos aqui em Mongaguá e a casa tá trancada. Que história é essa? Me liga, urgente!" Li tudo e não respondi. Voltei a dirigir, porque naquele momento eu queria que ele sentisse um pouquinho do que eu senti quando ele me tratou como um hotel. Queria que ele entendesse que faltou respeito, que faltou consideração, que faltou amor de filho. Parei num posto de gasolina ali perto de Atibaia. Abasteci o carro,
Comprei um café. Sentei numa mesinha de plástico do lado de fora, olhando o movimento da estrada. Caminhões passando, carros de família indo e voltando, a vida seguindo. E eu ali, pela primeira vez em muito tempo, sentindo que eu tinha tomado as rédeas da minha própria vida. O celular tocou de novo. Dessa vez atendi. Era o Marcelo, e a voz dele já veio alterada. Pai, onde você tá? A gente chegou aqui e a casa tá toda trancada. Tem cadeado na porta. O que aconteceu? Tomei um gole do café. Respirei fundo e respondi com a voz mais calma do mundo. Aconteceu que eu viajei, filho. Silêncio do outro lado. Dava para ouvir a respiração dele. Dava para sentir a revolta crescendo. Como assim você viajou? A gente combinou que ia passar as férias aí. Eu trouxe meus sogros. As crianças estão aqui. A gente veio de São Paulo. E você? Você simplesmente viajou? Respondi. É, filho. Viajei. Fui visitar um amigo em Minas. Vou ficar um tempo por lá. Ele explodiu. Mas pai, você não podia ter avisado. A gente planejou tudo. Tiramos férias. Meus sogros estavam esperando por isso. Como você faz uma coisa dessas? Aí eu parei. Coloquei o café na mesa. E falei com uma voz que eu não usava faz tempo. Uma voz firme. Uma voz de pai. Marcelo, você me avisou que ia vir? Ele gaguejou. Como assim? Repeti. Você me avisou que ia vir? Ou você me comunicou que já tinha decidido tudo? Silêncio. Você me perguntou se eu queria receber visita? Se era um bom momento para mim? Se eu estava preparado para ter 6 pessoas dentro da minha casa por um mês inteiro? Ele tentou responder, mas eu não deixei. Não, filho. Você não perguntou. Você avisou. Você disse que ia levar seus sogros para passar um mês na minha casa. E mandou eu deixar a chave com o vizinho, como se eu fosse o porteiro. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Ouvi a Andréia falando alguma coisa ao fundo. Ouvi o barulho das crianças. E continuei. Você não veio me visitar nenhuma vez desde que eu comprei essa casa. Nenhuma vez. Não ligou para perguntar se eu estava bem. Não demonstrou interesse. Mas quando você precisou de uma casa de praia de graça para as suas férias, aí você lembrou que eu existo. A voz dele veio baixa. Não é assim, pai. Respondi. É sim, Marcelo. É exatamente assim. E sabe o que eu aprendi nesses meus 68 anos? Que respeito a gente não dá só quando precisa de alguma coisa. Respeito a gente dá sempre. Ou não dá. Desliguei o telefone. As mãos tremiam um pouco. O coração batia forte. Porque falar assim com o próprio filho não é fácil. Não é. A gente cria os filhos com tanto amor, com tanto sacrifício, que quando chega uma hora dessas, a gente sente que está falhando de algum jeito. Mas não era eu que tinha falhado. Era ele. E ele precisava entender isso. Terminei o café, voltei para o carro, continuei a viagem. Umas 2 horas depois, cheguei no sítio do Toninho, lá perto de Pouso Alegre. O lugar era lindo. Casinha simples, cercada de mato, um rio pequeno passando nos fundos, galinha no terreiro, silêncio que a gente só encontra longe da cidade. Toninho me recebeu com aquele abraço forte de quem é amigo de verdade. E aí, velho? Pensei que você nunca ia aparecer. Abracei ele de volta. Pois é, Toninho. Finalmente consegui. Ele olhou para mim com aquele jeito de quem sabe que tem história por trás. Fugiu de alguma coisa? Sorri. Fugi de ser desrespeitado. Passamos a tarde conversando. Contei tudo para ele. Desde a ligação do Marcelo até a casa trancada. Toninho me ouvia balançando a cabeça. Quando terminei, ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Sebastião, você fez certo. Filho não é dono de pai. E pai não é obrigado a engolir desaforo. Às vezes a gente precisa ensinar para o outro que a gente também merece respeito. E era exatamente isso. Eu não tinha feito aquilo por maldade. Tinha feito por necessidade. Necessidade de ser visto. Necessidade de ser respeitado. Necessidade de mostrar que eu também tinha valor. A noite caiu. Jantamos uma comida simples que a esposa do Toninho fez. Feijão, arroz, um frango caipira, farofa. Aquelas coisas que aquecem a alma. Depois do jantar, sentei na varanda do sítio, olhando as estrelas. O celular tinha ficado no quarto, no silencioso. Eu sabia que devia ter mais mensagens, mais ligações. Mas naquela noite eu não queria saber. Queria só ficar ali, no silêncio, curtindo a paz que eu tinha escolhido ter. Antes de dormir, fui até o quarto e peguei o celular. Tinha 23 mensagens. 23.
Algumas do Marcelo, algumas da Andréia, até uma da Sofia, minha neta de 9 anos. Aquilo apertou meu coração. Abri a mensagem dela. Vovô, cadê você? A gente queria te ver. Li aquilo e senti a culpa bater. Porque as crianças não tinham culpa. Elas não tinham feito nada. Eram inocentes nessa história toda. Mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu cedesse agora, se eu voltasse correndo, nada ia mudar. O Marcelo ia continuar me tratando como tratou. E eu ia continuar sendo o velho que servia só quando era conveniente. Acordei no outro dia com o canto do galo. 6 da manhã. O sol ainda estava nascendo, aquela luz fraca entrando pela janela do quarto. Levantei, vesti a roupa e fui para a cozinha. A esposa do Toninho, a dona Cida, já estava lá, preparando o café. Cheiro de pão caseiro no forno. Cheiro de café coado na hora. Coisas simples que a gente esquece que existem quando vive na correria. Sentei na mesa e ela me serviu. Dormiu bem, seu Sebastião? Sorri. Melhor do que eu esperava, dona Cida. Ela olhou para mim com aquele jeito de mãe que sabe quando a gente está carregando peso. O Toninho me contou o que aconteceu. Não se culpe não. Filho precisa aprender. Tomei o café em silêncio. Pão quentinho com manteiga. Café forte. Aquele momento de paz que eu precisava. Mas a cabeça não parava. Ficava voltando para a mensagem da Sofia. Para as outras mensagens. Peguei o celular de novo e abri as que eu não tinha lido. A Andréia tinha mandado. Seu Sebastião, não sei o que aconteceu entre o senhor e o Marcelo, mas as crianças estão tristes. A gente veio de longe. Meus pais estavam animados. Não era para ter sido assim. Li aquilo e senti o peito apertar. Mas aí veio outra mensagem do Marcelo. E essa foi diferente. Pai, você me decepcionou. A gente sempre te respeitou. E você fez isso com a gente. Meus sogros estão sem entender nada. Tivemos que procurar um hotel. As crianças choraram. Parabéns. Parabéns? Ele tinha terminado com parabéns. Como se eu tivesse feito aquilo de propósito só para magoar. Como se ele não tivesse feito nada de errado. Como se eu fosse o vilão da história. Larguei o celular na mesa. Dona Cida percebeu. Notícia ruim? Balancei a cabeça. Notícia esperada. Ela sentou do outro lado da mesa. Posso te dizer uma coisa? Meu filho mais velho também já me tratou mal. Achou que eu era obrigada a cuidar dos netos dele todo final de semana. Que eu não tinha vida própria. Que eu estava ali só para servir. Até que um dia eu disse não. Ele ficou bravo. Me xingou. Disse que eu era egoísta. Sabe o que eu fiz? Olhei para ela. O quê? Ela sorriu. Continuei dizendo não. E sabe o que aconteceu? Depois de uns meses ele voltou. Pediu desculpa. Disse que tinha pensado. E hoje ele me trata diferente. Com respeito. Aquilo me acalmou um pouco. Porque às vezes a gente precisa ouvir de outra pessoa que a gente não está errado. Que a gente não está sendo cruel. Que a gente só está colocando limite. Terminei o café e saí para dar uma volta no sítio. O Toninho estava lá nos fundos cuidando das galinhas, jogando milho no chão. Cheguei perto. Bom dia, velho. Ele sorriu. Bom dia. Dormiu ou ficou remoendo? Dei risada. Um pouco dos dois. A gente ficou ali conversando de bobeira, até que ele perguntou. E agora? Qual é o plano? Encostei na cerca. Olhei para o horizonte. Não sei, Toninho. Sinceramente não sei. Passei a manhã inteira pensando nisso. Qual era o plano? O que eu queria? Até onde eu ia levar aquilo? Porque olha, eu não sou de briga. Nunca fui. Sempre evitei conflito. Sempre tentei manter a paz. Mas tem hora que a paz custa caro demais. Tem hora que a gente precisa fazer barulho. E essa era uma dessas horas. Lembrei de tanta coisa. Lembrei de quando o Marcelo tinha 15 anos e eu passei 3 meses viajando direto, fazendo rota longa, para juntar dinheiro e comprar o computador que ele queria. Lembrei de quando ele fez 18 e eu trabalhei de domingo para pagar a festa de formatura do colegial dele. Lembrei de quando ele casou e eu e a Neuza demos metade do dinheiro que a gente tinha para ajudar no apartamento. E lembrei de quando a Neuza estava doente, internada nos últimos dias e o Marcelo só apareceu no hospital 2 vezes. 2. Disse que estava com um projeto importante no trabalho, que não podia faltar. A mãe dele morrendo e ele com um projeto importante. Sentei debaixo de uma árvore ali no sítio. O sol estava quente, o vento balançava as folhas e eu comecei a chorar. Chorei calado. Chorei por tudo o que eu tinha guardado,
por tudo o que eu tinha engolido, por todas as vezes que eu tinha aceitado migalha de atenção do meu próprio filho, porque a verdade que dói, é que aquela história da casa na praia não era um caso isolado, era só mais um na lista de vezes que ele tinha me colocado em segundo plano, mais um na lista de vezes que ele tinha me usado, mais um na lista de vezes que eu não tive coragem de falar nada. Fiquei ali não sei quanto tempo, até que ouvi o Toninho chegando. Ele sentou do meu lado, não falou nada. Só ficou ali. Depois de um tempo, ele disse: "Dói, né?" Concordei com a cabeça. "Dói demais", ele continuou. "Dói porque a gente ama. Se não amasse, não doía. Mas Sebastião, amor sem respeito não sustenta. Não sustenta não." Olhei para ele. "Você acha que eu tô errado?" Ele balançou a cabeça. "Errado tá ele. E você tá certo em mostrar isso. Mas agora você precisa decidir. Vai só dar o susto ou vai ensinar de verdade?" Aquela pergunta ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Ensinar de verdade. O que era ensinar de verdade? Era voltar e fazer as pazes? Era continuar longe até ele entender? Era falar tudo o que eu estava sentindo? Não sabia. Só sabia que eu estava cansado. Cansado de ser conveniente. Cansado de ser lembrado só quando era útil. Cansado de ser tratado como se eu não tivesse sentimento. À tarde, o celular tocou de novo. Dessa vez não era o Marcelo. Era o Gabriel, meu neto de 12 anos. Atendi. "Alô, vovô?" A voz dele era baixa, meio tímida. "Oi, Gabriel. Como você tá?" Ele demorou para responder. "Vovô, o pai tá bravo com o senhor. A mãe também. Eles não querem que eu ligue. Mas eu queria saber, por que o senhor não tá aqui?" Fechei os olhos, respirei fundo e falei a verdade. "Gabriel, às vezes os adultos fazem coisas que machucam uns aos outros. E quando isso acontece, a gente precisa parar e pensar. Eu não fui embora porque não gosto de vocês. Fui embora porque eu também mereço respeito." Ele ficou quieto. Depois perguntou: "O senhor vai voltar?" Respondi: "Não sei, filho. Ainda não sei." Desliguei e fiquei olhando para o celular. Aquilo estava mexendo comigo mais do que eu imaginava. Porque uma coisa é ter problema com o filho adulto. Outra coisa é ver os netos no meio. Eles não tinham pedido para nascer naquela família. Não tinham pedido para estar naquela situação. Mas estavam. E eu era parte do problema. Ou era parte da solução. Ainda não sabia. A noite chegou de novo. Jantamos. Conversei mais com o Toninho e a dona Cida. Eles me deram apoio. Me deram abrigo. Me deram paz. E foi exatamente isso que me fez perceber uma coisa. Eu tinha amigos de verdade. Gente que me acolhia sem interesse. Gente que me respeitava sem precisar de nada em troca. E o meu próprio filho não estava fazendo isso. Antes de dormir, escrevi uma mensagem para o Marcelo. Não mandei na hora. Deixei salva no rascunho. Mas escrevi: "Filho, você me ligou avisando que ia passar um mês na minha casa." Não perguntou. Não quis saber se era um bom momento. Não demonstrou interesse em me ver antes. Só quis usar a casa. E quando eu não deixei, você me chamou de decepção. Mas a decepção, Marcelo, a decepção sou eu, porque criei um filho que não sabe o que é respeito. Olhei para a mensagem. Li de novo e apertei enviar. Depois que enviei aquela mensagem, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. O coração batia rápido. As mãos suavam. Porque falar a verdade dói. Mesmo quando a gente está certo. Mesmo quando a gente está defendendo a própria dignidade. Dói porque a gente sabe que do outro lado tem alguém que a gente ama. Alguém que a gente criou. Alguém que carrega o nosso sangue. Mas às vezes a gente precisa escolher entre ser amado e ser respeitado. E eu tinha escolhido ser respeitado. O celular ficou em silêncio por um tempo. Achei que o Marcelo não ia responder. Achei que ele ia ignorar, ia ficar com raiva, ia me bloquear. Mas aí, lá pela meia-noite, o celular acendeu. Mensagem dele. Peguei com a mão tremendo um pouco. Abri. E o que tinha escrito ali me deixou sem chão. "Pai, o senhor sempre foi assim. Sempre foi do contra. Sempre quis ter razão. A mãe que aguentava o senhor. Eu não aguento mais. Fica aí na sua soberba. Fica sozinho. Porque é isso que o senhor quer, né? Ficar sozinho." Li aquilo 3 vezes. Sempre foi assim. Do contra. Soberba. E o pior de tudo,
A mãe que aguentava o senhor. Sentei na cama. A respiração ficou pesada, porque aquilo não era só raiva, era maldade, era querer ferir de propósito, era jogar na minha cara a falta da Neuza, como se ela tivesse me suportado em vez de me amar, como se o casamento dela comigo tivesse sido um fardo. E naquela hora, eu tive vontade de ligar, de gritar, de falar tudo o que eu estava sentindo, mas não fiz. Porque se tem uma coisa que a estrada me ensinou foi isso. Quando a gente tá com raiva, a gente fala besteira, a gente machuca, a gente destrói. Então, respirei, contei até 10 e simplesmente desliguei o celular. Não dormi quase nada naquela noite. Fiquei revirando na cama pensando em tudo, pensando na Neuza, pensando em como ela ficaria triste vendo aquilo. Ela sempre dizia: Sebastião, o Marcelo é fechado, você precisa ter paciência com ele. E eu tinha, sempre tive. Mas paciência tem limite. Compreensão tem limite. Tudo tem limite. E o meu tinha sido ultrapassado fazia tempo. Quando amanheceu, levantei cansado. Fui para a cozinha. Dona Cida estava lá de novo. Olhou para mim e já percebeu. Noite ruim? Sentei na mesa. Péssima. Ela me serviu café, pão, e ficou ali, esperando eu falar. Contei sobre a mensagem, sobre o que o Marcelo tinha dito, sobre a Neuza. Quando terminei, ela balançou a cabeça. Isso não foi seu filho falando. Foi a raiva dele. Foi o orgulho ferido. Olhei para ela. Mas machucou do mesmo jeito, Dona Cida. Ela concordou. Eu sei. E vai machucar mais ainda antes de melhorar. Mas você precisa aguentar firme. Porque se você voltar agora, se você pedir desculpa por algo que não fez, vai ser pior. Vai ensinar para ele que pode te desrespeitar sem consequência. Passei aquele domingo inteiro quieto. O Toninho me chamou para ir pescar no rio que passava nos fundos do sítio. Aceitei. A gente ficou ali, sentado na beira d'água, com a vara na mão, sem falar quase nada, só curtindo o silêncio. E foi bom. Foi bom porque me fez lembrar que eu não precisava de muito para ser feliz. Não precisava de casa grande. Não precisava de reconhecimento. Não precisava nem de família perfeita. Só precisava de paz. E de respeito. Lá pelas 4 da tarde, voltamos com uns lambaris que a gente pescou. Dona Cida fez aquela fritura gostosa, com farinha, limão. Comemos ali na varanda, vendo o sol se pôr. E naquele momento, eu tive uma sensação estranha. Senti saudade da Neuza. Saudade de verdade. Daquelas que aperta o peito e faz a gente querer chorar. Porque se ela tivesse viva, nada disso teria acontecido. Ela era a ponte entre mim e o Marcelo. Ela era quem traduzia os meus silêncios, quem explicava os meus jeitos duros, quem fazia o Marcelo me entender. E sem ela, a gente não sabia mais conversar. À noite, liguei o celular de novo. Tinha mais mensagens. Uma da Andréia. Seu Sebastião, eu não quero entrar na briga do senhor com o Marcelo, mas as crianças estão perguntando por que o avô não quer vê-las. Não sei mais o que responder. Aquilo apertou meu coração, porque ela estava certa. As crianças eram inocentes, mas ao mesmo tempo eu não podia fingir que estava tudo bem só por causa delas. Tinha que resolver aquilo com o pai delas primeiro. Respondi para Andréia. Diz para as crianças que o vovô ama elas, mas que tem coisas que os adultos precisam resolver antes, e que isso não tem nada a ver com elas. Logo depois, outra mensagem, do Marcelo. Pai, a gente vai embora amanhã. Não deu certo as férias. Meus sogros ficaram decepcionados. As crianças também. Espero que o senhor esteja feliz. Li e não respondi. Porque não tinha o que responder. Ele ainda estava se fazendo de vítima. Ainda estava colocando a culpa em mim. E enquanto ele não entendesse a parte dele naquela história, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Na segunda-feira, acordei e decidi que ia ficar mais uns dias ali no sítio. Não tinha pressa de voltar. Não tinha pressa de enfrentar aquilo tudo. Precisava de tempo. Tempo para pensar. Tempo para me reorganizar. Tempo para decidir o que ia fazer dali para frente. Porque uma coisa tinha ficado clara. Eu e o Marcelo não éramos mais pai e filho. Não do jeito que deveria ser. A gente era 2 pessoas que moravam em mundos diferentes e se falavam por educação. Ajudei o Toninho no sítio. Consertei cerca. Pintei porteira. Capinei canteiro. Trabalho braçal. Daqueles que cansa o corpo,
mas acalma a mente. E foi bom. Foi bom colocar a mão na massa de novo. Sentir que eu ainda era útil, que eu ainda conseguia fazer as coisas. Porque envelhecer não é só o corpo que muda, é a cabeça também. A gente começa a se sentir descartável, inútil, um peso, e eu não queria me sentir assim. Não queria que o Marcelo me fizesse sentir assim. No fim da tarde, sentei com o Toninho na varanda. Ele acendeu um cigarro de palha. Eu só olhava para o horizonte, até que ele perguntou: "E aí, já pensou no que vai fazer?" Respirei fundo. "Não sei, Toninho. Parte de mim quer ligar para o Marcelo, pedir para a gente conversar. Outra parte quer deixar ele vir atrás. Porque eu cansei de ser sempre eu que corro atrás." Ele deu uma tragada. Soltou a fumaça devagar. E disse: "Sabe qual é o problema, Sebastião? A gente passa a vida inteira ensinando os filhos a serem fortes, independentes, a não precisarem da gente. E quando eles crescem e realmente não precisam mais, a gente fica perdido. Porque a nossa identidade estava toda construída em cima de ser pai. E aí vem a pergunta: quem eu sou sem ser o pai dele?" Aquilo me pegou, porque era verdade. Eu tinha passado 42 anos sendo o pai do Marcelo, sendo o provedor, o protetor, o que resolvia os problemas. E agora? Agora eu era só o Sebastião, o aposentado, o viúvo, o velho da casa na praia. E isso assustava. Assustava porque eu não sabia quem era esse Sebastião sem o peso de ser pai. Ficamos ali conversando até a noite cair. E quando fui dormir, pela primeira vez em dias, consegui pegar no sono mais tranquilo. Porque eu tinha entendido uma coisa. Aquilo que estava acontecendo não era só sobre a casa na praia. Não era só sobre respeito. Era sobre identidade. Era sobre o Marcelo precisar aprender que eu não era só o pai dele. Eu era uma pessoa. Com vontades, com limites, com dignidade, e era sobre eu precisar aprender que ser pai não significava aceitar qualquer coisa. Significava também saber dizer não. Na terça-feira de manhã o celular tocou. Número desconhecido. Atendi meio desconfiado. "Alô?" Do outro lado, uma voz de mulher, mais velha. "Seu Sebastião?" Respondi que sim. "Aqui é Lourdes, sogra do Marcelo, mãe da Andréia." Meu corpo travou. O que ela queria? Por que estava me ligando? Ela continuou: "Olha, sei que não é da minha conta, mas eu precisava falar com o senhor, porque eu vi tudo o que aconteceu. E eu queria que o senhor soubesse que eu entendi." Fiquei em silêncio. Ela continuou: "O senhor não fez nada de errado. O Marcelo que faltou com respeito. Meu marido e eu, a gente ficou sem graça quando chegamos lá e vimos a casa trancada. Mas depois, quando a Andréia me contou como foi a ligação, como o Marcelo avisou em vez de perguntar, eu entendi. E falei pro meu marido: o sogro tá certo. Não acreditei no que estava ouvindo. A sogra do meu filho me defendendo. Agradeci. Ela disse mais uma coisa antes de desligar: o senhor não merecia ser tratado assim. E eu espero que o Marcelo perceba isso antes que seja tarde demais." Desliguei o telefone. E pela primeira vez em dias, sorri. Aquela ligação da Dona Lourdes mudou alguma coisa dentro de mim. Não sei explicar direito o quê, mas mudou. Porque até aquele momento, eu estava me sentindo sozinho. Estava me sentindo como se todo mundo tivesse do lado do Marcelo. Como se eu fosse o velho teimoso, o velho do contra, o velho que não entendia nada. E aí vem uma pessoa que mal me conhecia, que era justamente a sogra do meu filho, e me diz: o senhor tá certo. Isso não tem preço. Isso vale mais do que qualquer pedido de desculpas forçado. Contei pro Toninho e pra Dona Cida sobre a ligação. Eles ficaram tão surpresos quanto eu. Viu, Sebastião? Até a família da Nora reconheceu que você tem razão. Isso é raro, disse o Toninho. Dona Cida completou. E olha que ela não tinha obrigação nenhuma de te ligar. Ela fez porque quis, porque sentiu que era o certo. Era verdade. E aquilo me deu uma força que eu não esperava ter. Passei aquela terça-feira mais leve. Ajudei Dona Cida na horta. Colhemos tomate, alface, couve. Aquelas coisas simples que parecem bobas, mas que fazem bem para a alma. À tarde, fui caminhar sozinho pelo sítio. Tinha um caminho de terra que subia até um morrinho, e de lá dava para ver a cidade pequena lá embaixo. Sentei numa pedra. Olhei para a paisagem. E comecei a pensar na Neuza de novo. Pensar em como ela reagiria se tivesse viva. Será que ela ficaria do meu lado?
Será que ela ia dizer que eu exagerei? Ou será que ela ia entender? Lembrei de uma vez, anos atrás, quando o Marcelo tinha uns 20 e poucos anos. Ele tinha pedido dinheiro emprestado pra gente. Disse que ia devolver no mês seguinte. A Neuza e eu juntamos o que dava e emprestamos. Passou um mês, 2, 3, e nada dele devolver. A gente nem cobrou porque era nosso filho, né? Mas aí chegou o aniversário dele e ele fez uma festa. Gastou dinheiro com bebida, com comida, com decoração. E a gente lá apertados porque tinha emprestado para ele. A Neuza ficou chateada. Lembro que ela disse: Sebastião, a gente precisa ensinar para o Marcelo que dinheiro não cai do céu. Ele precisa ter mais responsabilidade. Mas eu defendi o menino. Disse que ele era novo, que ainda estava aprendendo. E a Neuza aceitou, porque ela sempre aceitava. Agora, sentado naquele morro, olhando para o nada, eu percebi uma coisa. A Neuza tinha razão. Desde sempre. Ela via as coisas que eu não queria ver. Ela percebia os defeitos do Marcelo que eu ignorava. E eu não dei ouvidos. Fiquei sempre defendendo, sempre passando pano, sempre achando desculpa. E aí a Neuza morreu. E o Marcelo continuou do mesmo jeito. Só que agora não tinha mais ela para amenizar. Não tinha mais ela para fazer ponte. E tudo veio à tona de uma vez. Voltei pro sítio já anoitecendo. O Toninho estava preparando uma fogueira no terreiro. Vem cá, Sebastião. Hoje a gente vai fazer um churrasquinho aqui. Sentei num tronco perto do fogo. A fumaça subindo. O calor esquentando o rosto. E a gente ficou ali, conversando sobre a vida, sobre os anos que passaram, sobre como o mundo mudou. Foi uma noite boa, daquelas que a gente guarda na memória. Antes de dormir, resolvi ligar o celular de novo. Tinha uma mensagem da Sofia, minha neta. Vovô, o papai falou que a gente não vai mais na sua casa. Tá tudo bem aí? O senhor ainda gosta da gente? O coração apertou. Porque era isso que o Marcelo estava fazendo. Estava usando as crianças. Estava colocando elas no meio. Estava fazendo elas acharem que eu não gostava mais delas. Respondi na hora. Sofia, o vovô ama vocês mais do que tudo nesse mundo. O que aconteceu é entre mim e seu pai. Não tem nada a ver com vocês. Quando tudo se acertar, a gente vai se ver. Pode ter certeza disso. Logo depois, outra mensagem. Dessa vez do Gabriel. Vovô, o senhor brigou com meu pai por causa da casa? Suspirei. Respondi. Gabriel, não foi só por causa da casa. Foi por causa de respeito. Um dia você vai entender. Ele mandou um emoji de coração. E aquilo me fez sentir que pelo menos as crianças ainda me amavam. Ainda me enxergavam como avô. E não como o vilão que o pai dela estava tentando pintar. Na quarta-feira de manhã, acordei decidido. Ia voltar para Mongaguá. Não porque eu tinha desistido. Não porque eu estava com medo. Mas porque eu não podia ficar fugindo para sempre. Aquela era minha casa. Meu lugar. E eu não ia deixar que o Marcelo me tirasse isso também. Contei pro Toninho. Ele entendeu. Você vai voltar e fazer o quê? Pensei um pouco. Vou voltar e viver minha vida. Se o Marcelo quiser conversar, conversa. Se não quiser, problema dele. Toninho sorriu. Agora sim. Agora você tá no caminho certo. Arrumei minhas coisas. Agradeci a dona Cida pela hospedagem, pela comida, pelo carinho. Abracei o Toninho forte. Obrigado, velho. Você me salvou. Ele deu tapinha nas minhas costas. A gente se salva, Sebastião. Eu só te dei um lugar para você se encontrar. Entrei no carro, liguei o motor e peguei a estrada de volta. A viagem foi tranquila. Fui pensando em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que tinha mudado em poucos dias. Eu tinha saído de Mongaguá me sentindo usado, desrespeitado, invisível. E agora eu voltava me sentindo firme, seguro, certo do meu valor. Porque eu tinha aprendido uma coisa importante. Eu não precisava da aprovação do meu filho para saber que eu tinha valor. Eu já tinha valor. Sempre tive. E se ele não enxergava isso, o problema era dele, não meu. Cheguei em Mongaguá no fim da tarde. A cidade estava quieta, como sempre. Praia vazia, céu nublado. Estacionei o carro na frente de casa. Olhei para a porta com o cadeado que eu mesmo tinha colocado. E pela primeira vez, não senti culpa. Senti orgulho. Orgulho de ter tido coragem de me impor. Tirei a chave do bolso. Abri o cadeado. Entrei.
A casa estava exatamente como eu tinha deixado. Silenciosa, limpa, intacta. Abri as janelas, deixei o ar entrar e comecei a arrumar tudo de novo. Coloquei roupa para lavar, liguei a geladeira, fui no mercado comprar umas coisas e aos poucos fui voltando à minha rotina, à minha paz. Naquela noite, sentei na varanda olhando para o mar. O barulho das ondas, o vento na cara, aquele cheiro de maresia que eu tanto amava. E pensei, foi por isso que eu comprei essa casa. Foi para ter paz. E ninguém vai tirar isso de mim. Peguei o celular, olhei as mensagens. Tinha uma nova da Andréia. Seu Sebastião, o Marcelo não tá bem. Ele não fala sobre o que aconteceu. Fica quieto, emburrado. Acho que ele tá arrependido, mas não sabe como falar. Só queria que o senhor soubesse disso. Li a mensagem e não respondi. Porque não era o momento. Se o Marcelo estava arrependido, ele que viesse falar comigo. Ele que pedisse desculpas. Ele que reconhecesse o erro. Eu não ia facilitar. Não dessa vez. Porque respeito se conquista. E ele tinha muito chão para andar ainda. Fiquei uns dias na rotina. Caminhada na praia de manhã. Conversa com os vizinhos. Dominó na pracinha. Pôr do sol na varanda. Aquela vida simples que eu tinha sonhado ter. E sabe o que eu percebi? Que eu não precisava de muita coisa para ser feliz. Não precisava de visita toda hora. Não precisava de atenção constante. Só precisava de paz e de respeito. No sábado, uma semana depois que eu tinha voltado, estava eu na feira comprando peixe quando encontrei o seu Zé, um vizinho que morava 3 casas para baixo. E aí, seu Sebastião? Sumiu, hein? Sorri. Fui visitar um amigo. Ele se aproximou, meio sem graça. Não quero ser intrometido não. Mas na semana passada passou um carro aqui com uma família procurando pela sua casa. Achei que eram seus parentes. Eles perguntaram de você pro seu Geraldo, o vizinho da frente. Quando ele disse que você não tava, eles ficaram meio sem saber o que fazer, depois foram embora. Agradeci a informação. Então o Marcelo tinha vindo mesmo. Tinha chegado com a família toda, encontrado a casa trancada e ido embora. Voltei para casa com aquela informação rondando minha cabeça. E sabe o que eu senti? Nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. Só vazio. Um vazio estranho. Porque parte de mim esperava que ele reagisse diferente. Que ele entendesse. Que ele voltasse para se desculpar, não para usar a casa. Mas não. Ele só queria o que sempre quis. Vantagem. À noite, sentei na varanda de novo. Mas dessa vez com uma sensação diferente. Uma sensação de que alguma coisa tinha mudado para sempre. E tinha mesmo, porque entre mim e o Marcelo tinha se aberto uma rachadura, e eu não sabia se dava para consertar. Passou uma semana, depois 2, e nada. Nenhuma mensagem do Marcelo, nenhuma ligação, nada. Era como se a gente tivesse combinado um silêncio pesado, daqueles que dói mais que qualquer briga. Porque pelo menos na briga a gente tá se comunicando. No silêncio a gente só tá desistindo. Continuei minha rotina. Caminhada, feira, praia, vizinhos. Mas tinha algo diferente agora. Tinha um peso, um vazio. Porque por mais que eu tentasse me convencer de que estava tudo bem, de que eu tinha feito certo, ainda doía. Doía saber que meu filho tinha virado as costas. Doía pensar que talvez a gente nunca mais voltasse a ter uma relação de verdade. E doía principalmente pensar que os netos iam crescer longe de mim. Uma tarde de quinta-feira, eu estava na varanda quando passou uma mulher com uma criança de uns 5 anos. O menino segurava um carrinho na mão e ia mostrando para a avó, animado. Vó, olha como ele corre. E ela, toda paciente, se abaixava, olhava, fingia que estava impressionada. Fiquei observando aquilo. E senti uma pontada no peito, porque eu queria ter isso com meus netos. Queria que eles viessem aqui me mostrar os brinquedos. Queria ouvir eles me chamando de vovô. Queria fazer parte da vida deles. Mas por causa do orgulho do pai, por causa da teimosia dele, isso estava me sendo tirado. Entrei para dentro de casa. Sentei no sofá. E pela primeira vez desde que tudo tinha começado, pensei em ceder. Pensei em ligar para o Marcelo. Em dizer, filho, vamos esquecer isso. Vem aqui, traz as crianças, a gente conversa. Mas aí lembrei da mensagem dele. Lembrei a mãe que aguentava o Senhor.
Lembrei do desrespeito, e a vontade passou, porque ceder não ia resolver nada. Ia só ensinar para ele que ele podia me tratar mal sempre, que no final das contas eu ia aceitar. No sábado fui na pracinha jogar dominó com o pessoal. Tinha o seu Armando, a dona Cléo, o Osvaldo e o Paulinho. Gente da minha idade, aposentados, que se encontravam todo fim de semana ali. A gente jogava, conversava, ria. Era bom, era simples e era sincero. No meio do jogo, o Armando perguntou: "E aquele seu filho, Sebastião, quando ele vem te visitar?" A mesa ficou quieta. Todo mundo sabia que era um assunto delicado. Respirei fundo. "Não sei, Armando. Não sei se vem." Ele percebeu que tinha tocado numa ferida. "Desculpa, não queria..." Balancei a cabeça. "Tudo bem, é que a gente tá meio afastado no momento." Dona Cléo, que era uma senhora de 70 e poucos anos, viúva também, olhou para mim com aquele jeito de quem entende. "Filho, é complicado, né, Sebastião? A gente cria achando que vai ser grato. E às vezes..." Ela não terminou a frase. Não precisava. Todo mundo ali sabia. Todo mundo ali tinha história com filho ingrato, com filho distante, com filho que só ligava quando precisava. Era triste, mas era real. Voltei para casa naquela tarde com um peso maior ainda, porque ver que eu não estava sozinho, que tinha outros velhos passando pela mesma coisa, não me consolava. Me entristecia mais ainda. Entristecia porque mostrava que isso era comum, que a gente envelhecia assim, sozinho, esquecido, lembrado só quando era conveniente. E eu não queria aceitar isso. Não queria virar estatística. No domingo, de manhã cedo, o celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi. "Alô?" Do outro lado, a voz do seu Augusto, o sogro da Andréia, marido da dona Lourdes. "Seu Sebastião, bom dia. Aqui é o Augusto. A gente se viu rapidamente naquele dia em Mongaguá." Respondi que lembrava. Ele continuou: "Olha, eu sei que não é da minha conta, mas a Lourdes pediu para eu ligar. É que o Marcelo está sendo muito teimoso. Ele não quer falar com o senhor, não quer pedir desculpas. E a gente está vendo o quanto isso está afetando todo mundo. As crianças, a Andréia e o senhor também." Fiquei em silêncio. Ele continuou: "O senhor não merecia ter sido tratado daquele jeito. E eu falei pro Marcelo. Falei que ele foi arrogante, que faltou com respeito. Mas ele é orgulhoso, muito orgulhoso. E está se afundando nisso." Perguntei: "E o que o senhor quer que eu faça, seu Augusto?" Ele suspirou: "Não sei. Só queria que o senhor soubesse que nem todo mundo está contra o senhor. E que se depender de mim e da Lourdes, a gente vai continuar falando pro Marcelo que ele está errado." Agradeci. Desliguei. E fiquei pensando. O sogro do meu filho, me ligando para me apoiar. Isso era tão surreal que quase parecia piada. Mas era verdade. E aquilo me mostrou uma coisa. O problema não era eu. Era o Marcelo. Ele que tinha que mudar. Ele que tinha que crescer. Ele que tinha que aprender. Passei aquele domingo refletindo sobre tudo. E chegou segunda-feira. Eu estava na cozinha, fazendo um café, quando ouvi o portão da frente fazer barulho. Olhei pela janela. Era a Sofia, minha neta, sozinha, com uma mochilinha nas costas. Meu coração disparou. Saí correndo. Abri a porta. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" Ela me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de lágrima. "Vovô, eu fugi de casa. Peguei o ônibus sozinha. Eu queria te ver." Não acreditei no que estava ouvindo. Olhei para a rua, procurando adulto, procurando alguém, mas não tinha ninguém. Só ela, uma menina de 9 anos, que tinha pego o ônibus sozinha, vindo de São Paulo até Mongaguá, mais de 100 quilômetros. Sozinha. Meu Deus. Abaixei na altura dela, segurei os ombros dela. "Sofia, sua mãe sabe que você está aqui?" Ela balançou a cabeça. "Não, ninguém sabe. Eu saí de manhã cedo. Falei que ia na casa da amiga, mas vim para cá." As lágrimas dela começaram a cair. "Vovô, por que o senhor não gosta mais da gente?" O coração partiu. Abracei ela, forte, e falei no ouvido dela: "Não é verdade, Sofia. Eu amo vocês. Amo muito." Ela soluçava. "Então por que o senhor não vem mais? Por que a gente não vem mais aqui?" Respirei fundo. Segurei o choro que estava vindo, porque naquele momento eu percebi o tamanho do estrago que aquela briga tinha causado. Não era só entre mim e o Marcelo. Era em todo mundo.
principalmente nas crianças. Levei ela para dentro, dei água, sentei com ela no sofá e expliquei, com as palavras mais simples que consegui. Sofia, o que aconteceu não é culpa sua, nem do Gabriel. É uma coisa entre mim e seu pai, e a gente vai resolver. Mas isso não quer dizer que eu não amo vocês. Ela me olhou. Mas vovô, o papai disse que o senhor é egoísta, que o senhor só pensa no senhor. Aquilo me cortou. Cortou fundo. Porque o Marcelo estava jogando os filhos contra mim. Estava envenenando eles. Peguei o celular, liguei para o Marcelo. Ele não atendeu. Liguei de novo. De novo. Na quarta vez, ele atendeu. O quê? A voz dele veio seca. Marcelo, a Sofia tá aqui. Silêncio do outro lado. Como assim ela tá aí? Respondi. Ela pegou o ônibus sozinha. Veio me visitar. Você nem sabia que sua filha tinha saído de casa? Ouvi ele gritar do outro lado. Ouvi a Andréia ao fundo, desesperada. Ouvi o Gabriel perguntando o que estava acontecendo. E no meio daquela confusão toda, o Marcelo gritou comigo. Você é louco de deixar ela ir para aí sozinha? Eu explodi. Eu? Eu sou louco? Ela veio porque sente falta do avô. Porque você está enfiando na cabeça dela que eu não gosto mais dela. Você está destruindo tudo, Marcelo. Tudo! Ele gritou de volta. Você que destruiu. Você que abandonou a gente. E eu, com a voz mais firme que consegui. Eu não abandonei ninguém. Eu só não deixei ser usado. Desliguei na cara dele. Porque não tinha mais o que falar. Sofia estava sentada no sofá, assustada com a briga. Sentei do lado dela. Segurei a mão dela. Desculpa, Sofia. Desculpa por tudo isso. Ela encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou. Vovô, eu não quero que o senhor e o papai briguem. E eu respondi com a voz embargada. Eu também não, minha filha. Eu também não. Mas ao mesmo tempo, aliviada. Como se finalmente tivesse feito o que queria fazer fazia tempo. Fui até a cozinha, preparei um lanche para ela. Pão com manteiga, suco de laranja, coisa simples. Ela comeu devagar, em silêncio. Eu sentei na frente dela, só observando, e pensava, como é que uma criança de 9 anos tem coragem de fazer uma coisa dessas? De pegar ônibus sozinha, atravessar a cidade, vir até aqui? Só podia ser desespero. Desespero de uma criança que sentia que estava perdendo o avô. Enquanto ela comia, o celular não parava de tocar. Marcelo, Andréia, Marcelo de novo, Andréia de novo. Eu não atendia, até que tocou de um número fixo. Atendi. Era a Andréia chorando. Seu Sebastião, pelo amor de Deus, como ela tá? Respondi calmo. Tá bem, tá comendo, tá segura. Ela soluçou. Eu tava desesperada. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa, que alguém tinha levado ela. Entendi o desespero dela. Andréia, respira. Ela tá aqui comigo. Não vai acontecer nada com ela. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. O Marcelo quer ir buscar ela agora. Olhei para Sofia. Tá bom, podem vir. Desliguei e olhei para minha neta. Ela tinha parado de comer. Olhava para mim com medo. Vovô, eles vão brigar comigo? Abaixei na altura dela. Não, Sofia. Vão ficar preocupados, vão ficar chateados, mas não vão brigar, porque eles te amam. E quando a gente ama, a gente fica com medo de perder. Ela assentiu, mas ainda estava insegura. O senhor vai brigar com meu pai quando ele chegar? Pensei na resposta. Não, a gente já brigou demais. Agora a gente precisa conversar. Passei as próximas 3 horas esperando. Sofia ficou no sofá, vendo uns desenhos na TV. Eu fiquei na varanda, olhando para o portão, o coração acelerado, porque eu sabia que quando o Marcelo chegasse, ia ser difícil, ia ser tenso, mas ao mesmo tempo era a chance da gente finalmente se falar de verdade. Sem mensagem, sem telefone, cara a cara. Lá pelas 3 da tarde, um carro parou na frente de casa. Era ele. Desceu rápido. A Andréia também. O Gabriel veio junto. O Marcelo nem olhou para mim. Foi direto para a porta. Eu abri antes que ele tocasse a campainha. Sofia levantou do sofá e correu para o colo da mãe. Andréia abraçou ela chorando. Meu Deus, Sofia, você tá bem? Não faz mais isso nunca mais. Sofia chorava também. Desculpa, mãe, desculpa. O Marcelo ficou parado na sala, me encarando. Eu fiquei parado também. Nenhum dos dois falou nada. Até que o Gabriel quebrou o silêncio. Oi, vovô.
A voz dele era baixa, tímida. Olhei para ele, abri os braços, e ele veio. Veio correndo e me abraçou. Apertei ele forte. E foi nessa hora que percebi o quanto eu tinha sentido falta. Falta daquele cheiro de criança, daquele abraço sincero, daquele amor puro que só neto sabe dar. Andréia levantou com a Sofia no colo. Olhou para mim. Obrigada por cuidar dela, seu Sebastião. Acenei com a cabeça. Ela é minha neta. Sempre vou cuidar. Ela entendeu. Olhou para o Marcelo. Vou esperar vocês no carro. Pegou as duas crianças e saiu. Fechou a porta. E ficou só eu e ele, frente a frente. Depois de semanas, o silêncio foi longo, pesado, até que ele falou: Você viu no que deu? Minha filha fugiu de casa por sua causa. Respirei fundo. Não ia entrar nessa. Marcelo, ela não fugiu por minha causa. Ela fugiu porque sente falta do avô. Porque vocês colocaram na cabeça dela que eu não gosto mais dela. Ele apertou os punhos. E não é? Você sumiu. Você trancou a casa. Você virou as costas pra gente. Dei um passo à frente. Não. Eu coloquei um limite. Tem diferença. Ele soltou uma risada sarcástica. Limite? Você chama aquilo de limite? Você me humilhou, pai. Na frente da minha família. Na frente dos meus sogros. Olhei nos olhos dele. E você me respeitou? Quando me ligou avisando que ia trazer gente para passar um mês aqui? Quando mandou eu deixar a chave com o vizinho como se eu fosse porteiro? Você me respeitou? Ele desviou o olhar. Não respondeu. Continuei. Você nunca veio me visitar, Marcelo. Nenhuma vez desde que eu comprei essa casa. Nenhuma vez. Mas quando você precisou de uma casa de praia de graça, aí você lembrou que eu existo. Ele retrucou. Eu trabalho, pai. Tenho família. Tenho responsabilidade. Balancei a cabeça. E eu não tinha? Você acha que foi fácil criar você? Que foi fácil ficar longe de casa, viajando de caminhão, para colocar comida na mesa? Mas eu fiz. Fiz porque era meu dever. Era meu amor. E você? Você nem uma visita consegue fazer? Ele ficou quieto. Vi a mandíbula dele tremer. Vi os olhos encherem de água. E pela primeira vez em muito tempo, vi o menino que ele era. O menino que eu segurava no colo. O menino que tinha medo de dormir sozinho. O menino que eu amava mais que tudo. Mas aquele menino tinha crescido. E tinha se tornado um homem que eu não reconhecia mais. Pai, ele começou, a voz falhando. Eu sei que errei. Eu sei que faltei com respeito. Mas eu não esperava isso do Senhor. Não esperava que o Senhor me fizesse sentir tão pequeno. Olhei para ele. Eu não fiz você se sentir pequeno, Marcelo. Você que fez isso com você mesmo. Porque você sabia que estava errado. E em vez de reconhecer, em vez de pedir desculpas, você me atacou. Você me acusou. Você usou a memória da sua mãe contra mim. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não devia ter dito aquilo. Foi baixo. Concordei. Foi. Mas foi o que você sentiu. E isso me diz muito sobre como você me vê. Ele balançou a cabeça. Não é verdade. Eu só estava com raiva, com vergonha, com medo. Olhei para ele, surpreso. Medo de quê? Ele respirou fundo. Sentou no sofá. Colocou as mãos no rosto. E começou a falar. Medo de admitir que eu sou igual ao que eu sempre critiquei. Sabe quantas vezes eu vi você dar atenção para os outros e não para mim? Quantas vezes você chegava de viagem e ia direto dormir? Quantas vezes eu quis conversar com você e você estava cansado demais? Eu prometi para mim mesmo que quando eu tivesse filhos, eu ia ser diferente, ia ser presente. E aí eu percebo que eu faço a mesma coisa. Só que com você, eu te abandono, eu te ignoro, eu te uso quando me convém. E quando você me mostrou isso, quando você trancou aquela casa, eu tive que encarar a verdade. Eu sou um péssimo filho. Fiquei parado, processando aquilo, porque eu não esperava. Não esperava que ele admitisse. Não esperava que ele abrisse assim. Sentei ao lado dele. Marcelo, eu sei que não fui o pai perfeito. Eu sei que falhei em muita coisa. Mas tudo o que eu fiz foi por amor. Foi para te dar o que eu não tive. E se você sentiu falta de atenção, se você sentiu que eu não estava presente, me desculpa, de verdade. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. E eu te peço desculpas, pai, pelo desrespeito, pela arrogância, por ter usado você, por ter te feito sentir que você não importava. Porque você importa, importa demais. A voz dele quebrou.
Eu só não sei como consertar isso. Coloquei a mão no ombro dele. A gente conserta começando de novo, com verdade, com respeito e principalmente com presença. Ele assentiu, limpou o rosto e pela primeira vez em muito tempo, a gente se abraçou. Um abraço de verdade, um abraço que doía, mas que curava também. Quando nos separamos, ele olhou ao redor. Essa casa é bonita, pai. Eu devia ter vindo conhecer antes. Devia ter te visitado. Sorri. Ainda dá tempo. A porta está sempre aberta. Mas da próxima vez, pergunta antes. Ele deu uma risada cansada. Combinado. Fomos para a varanda. Sentamos. Olhamos para o mar. E ficamos ali, em silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio leve, de paz, de recomeço. Até que ele falou. As crianças querem passar um fim de semana aqui. Pode ser? Olhei para ele. Claro. Mas só as crianças. Ele sorriu. Não, a gente também. Se o senhor deixar. Balancei a cabeça. Eu deixo. Mas nada de sogros por enquanto, tá? Ele riu. Combinado. Ficamos mais um tempo conversando. Sobre a vida. Sobre os erros. Sobre o que a gente podia fazer diferente. Não era perfeito. Não era um final feliz completo. Mas era um começo. E às vezes é isso que a gente precisa. Um começo. Eles foram embora no fim daquela tarde. Antes de sair, o Marcelo me abraçou de novo. Não foi aquele abraço protocolar, rápido, de compromisso. Foi um abraço verdadeiro, daqueles que a gente sente que tem sentimento de verdade por trás. As crianças também me abraçaram. A Sofia não queria soltar. Vovô, promete que a gente volta? Segurei o rostinho dela. Prometo. E da próxima vez você não precisa fugir para vir me ver, tá bom? Ela sorriu. Aquele sorriso de criança que faz tudo valer a pena. Quando o carro dele sumiu na esquina, voltei para dentro de casa. Sentei no sofá e respirei. Respirei fundo, como se finalmente tivesse soltado um peso que eu carregava faz tempo. Tinha sido difícil. Tinha doído, mas tinha valido a pena. Porque agora tinha esperança. Esperança de que as coisas podiam ser diferentes. De que a gente podia reconstruir o que tinha se quebrado. Os dias seguintes foram estranhos. Bons, mas estranhos. Porque eu não estava acostumado a ter esperança. Estava acostumado a aceitar que o Marcelo era daquele jeito. Distante. Ocupado. Mas agora ele mandava mensagem. Perguntava como eu estava. Mandava foto das crianças. Coisas simples, mas que faziam diferença. E eu respondia. Não ficava de birra. Não ficava esperando ele dar o primeiro passo sempre. A gente estava tentando. Os dois. Na sexta-feira daquela semana, ele me ligou. Pai, a gente estava pensando em ir aí no sábado. Passar o dia. Pode ser? Senti o peito aquecer. Claro, filho. Que horas vocês chegam? Ele disse que chegavam de manhã. Perguntou se eu precisava que levassem alguma coisa. Respondi que não, que eu ia preparar tudo. E quando desliguei, fiquei ali, segurando o celular, com um sorriso no rosto. Porque tinha sido ele que ligou. Tinha sido ele que perguntou. Tinha sido ele que demonstrou interesse. E isso significava muito. No sábado, acordei cedo. Fui no mercado. Comprei carne, comprei salada, comprei refrigerante para os meninos, comprei aqueles biscoitos que a Sofia gostava. Voltei para casa. Limpei tudo. Arrumei os quartos. Deixei tudo organizado. Porque eu queria que eles se sentissem bem-vindos. Queria que eles sentissem que aquela casa era deles também. Não no sentido de usar, mas no sentido de pertencer. Eles chegaram lá pelas 10 da manhã. As crianças desceram do carro correndo. Vovô! Abracei os dois. O Gabriel já estava crescendo, quase da minha altura. A Sofia pequenininha ainda, cheia de energia. O Marcelo e a Andréia vieram atrás, trazendo umas sacolas. Trouxemos umas coisas, disse a Andréia. Agradeci. Entramos. Foi um dia bom. A gente sentou na varanda, conversou, riu. As crianças foram brincar na praia. Eu e o Marcelo ficamos ali, tomando café, olhando eles de longe. E ele falou, pai, eu pensei muito nessa semana, sobre tudo o que aconteceu. E eu percebi uma coisa. Eu nunca te agradeci. Nunca agradeci por tudo o que o senhor fez por mim. Pela faculdade, pelo carro, pelo apoio. Eu sempre achei que era obrigação. Mas não era. Era amor. Olhei para ele. Filho,
Pai não faz as coisas esperando agradecimento. Faz porque quer, porque ama. Ele balançou a cabeça. Eu sei, mas mesmo assim, obrigado. De verdade. Fiquei emocionado. Não esperava aquilo. Não esperava que ele reconhecesse. Coloquei a mão no ombro dele. De nada, Marcelo. E obrigado você também. Por ter voltado. Por ter dado uma chance da gente consertar isso. Ele sorriu. Daquele jeito meio torto que ele sorria desde pequeno. E naquele momento eu vi de novo o menino que ele foi. Só que agora eu via o homem que ele tinha se tornado também. E estava tudo bem. Porque ele estava tentando. E era isso que importava. Fizemos churrasco no almoço. Eu na churrasqueira, o Marcelo me ajudando. As crianças correndo pelo quintal. A Andréia arrumando a mesa. Parecia uma família de verdade. Daquelas que a gente vê na televisão e acha que só existe lá. Mas estava acontecendo. Na minha casa. Com minha família. E era real. À tarde, depois de comer, a gente sentou na varanda de novo. Tomamos sorvete. As crianças contaram sobre a escola, sobre os amigos. O Gabriel falou que queria aprender a pescar. Prometi que da próxima vez a gente ia. A Sofia perguntou se podia dormir lá uma noite. Olhei para o Marcelo. Ele olhou para a Andréia. E eles concordaram. Pode ser, mas só quando vocês vierem passar o fim de semana inteiro. A Sofia ficou animada. Sério? A gente vai passar o fim de semana aqui? O Marcelo confirmou. Vamos, se o vovô deixar. Olhei para ele. Eu deixo, sempre. Eles foram embora no fim da tarde. E dessa vez, foi diferente. Não teve aquela sensação de vazio. Não teve aquela solidão que vinha sempre que alguém ia embora. Porque eu sabia que eles iam voltar. Sabia que aquilo não era o fim. Era o começo de algo novo. Algo melhor. Nos dias seguintes, continuamos conversando. Ele mandava mensagem. Eu respondia. A gente combinava coisas. Fazia planos. E aos poucos a gente foi se aproximando de novo. Não era como antes. Porque o antes não era saudável. Mas era diferente. Era mais verdadeiro. Mais respeitoso. Mais presente. 2 semanas depois, o Marcelo me ligou de novo. Mas dessa vez o tom da voz dele era diferente. Era sério. Pai, preciso falar uma coisa com o senhor. Meu coração apertou. Fala, filho. Ele respirou fundo. Eu conversei com a Andréia. E a gente decidiu uma coisa. A gente quer pedir desculpas para os pais dela também. Pelo jeito que a gente tratou aquela situação toda. Eles foram para Mongaguá animados e acabou virando aquela confusão. Não foi justo com eles. Fiquei surpreso. Que bom, filho. Isso mostra maturidade. Ele continuou. E eu queria saber se o senhor toparia receber eles de novo. Mas do jeito certo, com respeito, com conversa antes. Como deve ser. Pensei por uns segundos. Não era sobre orgulho. Era sobre princípio. Mas o Marcelo tinha mudado. Tinha aprendido. E se ele estava pedindo daquele jeito, quem era eu para negar? Claro, Marcelo. Eles são bem-vindos. Mas a gente combina tudo antes, certo? Ele concordou. Certo. Obrigado, pai. Obrigado mesmo. 1 mês depois daquele dia que a Sofia fugiu de casa, veio o fim de semana que a gente ia passar junto. O Marcelo, a Andréia, as crianças. Chegaram na sexta à noite. Trouxeram mala, trouxeram comida, trouxeram disposição e trouxeram algo que eu não esperava. O seu Augusto e a dona Lourdes. Quando vi eles, fiquei sem saber o que fazer. O Marcelo percebeu. Pai, calma. Eles pediram para vir, para se desculpar pessoalmente com o senhor. Eu disse que precisava perguntar para o senhor antes, mas eles insistiram. Se o senhor não quiser receber, a gente entende. Olhei para o seu Augusto e para a dona Lourdes. Eles estavam meio sem graça, sem jeito. E a dona Lourdes deu um passo à frente. Seu Sebastião, a gente não veio para se aproveitar. A gente veio para pedir desculpas pelo jeito que as coisas aconteceram e para agradecer, porque o senhor ensinou uma lição para o nosso genro. Uma lição que ele precisava aprender e que fez bem para nossa filha e para os nossos netos também. O seu Augusto completou. A gente alugou uma pousada aqui perto. Não vamos ficar na sua casa. Só queríamos te conhecer de verdade e te respeitar. Senti um nó na garganta. Aquelas pessoas que eu nem conhecia direito, estavam ali, me respeitando, me reconhecendo. Abri a porta. Entrem.
Todos. Vamos tomar um café e conversar direito. E eles entraram. E naquela noite a gente conversou. Conversou de verdade. Sobre família, sobre respeito, sobre recomeços. E eu percebi uma coisa. Às vezes a gente precisa perder tudo para entender o valor do que tem. E às vezes a dor ensina melhor que qualquer palavra. Aquele fim de semana foi diferente de tudo o que eu tinha imaginado. O seu Augusto e a dona Lourdes vieram no sábado de manhã, depois de tomar café na pousada. Trouxeram pão caseiro que a dona Lourdes tinha feito. Trouxeram atenção. Trouxeram humildade. A gente sentou na varanda, tomou café junto e conversou. Conversou sobre tanta coisa. Sobre a vida deles, sobre a minha, sobre como tinha sido difícil criar filhos, sobre como era difícil envelhecer vendo eles crescerem e se afastarem. O seu Augusto me contou que ele tinha passado por algo parecido com o filho mais velho dele, irmão da Andréia. Ele sumiu por 3 anos, seu Sebastião. 3 anos sem dar notícia, sem ligar, sem visitar. Eu e a Lourdes sofremos muito. Até que um dia ele apareceu, com vergonha, com culpa, e pediu desculpas. Hoje a gente tem uma relação boa, não perfeita, mas boa. Olhei para ele. E como o senhor conseguiu perdoar? Ele deu um sorriso triste. Porque eu entendi que segurar mágoa só machucava a mim, não a ele. E porque eu ainda amava o meu filho. E amor verdadeiro perdoa. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Amor verdadeiro perdoa. Eu tinha perdoado o Marcelo? Tinha, mas não tinha esquecido. E talvez não precisasse esquecer. Porque a lembrança era o que ia me proteger. O que ia me fazer não aceitar desrespeito de novo. Mas perdoar. Perdoar era necessário. Para mim, para ele, pra gente. As crianças passaram o dia na praia. Eu fui com elas. O Gabriel tentou surfar numa prancha que eu tinha pedido emprestada pro vizinho. Caiu umas 10 vezes, mas não desistiu. A Sofia ficou fazendo castelo de areia e me chamava toda hora. Vovô, olha o castelo! E eu olhava, e elogiava, e tirava foto, porque aquilo era o que importava. Aqueles momentos, aquela presença, aquele amor simples e verdadeiro. No domingo, antes de irem embora, a gente fez um almoço grande, todo mundo junto. Eu, o Marcelo, a Andréia, as crianças, o seu Augusto e a dona Lourdes. A mesa cheia, a casa cheia, o coração cheio. E no meio do almoço, o Marcelo levantou o copo de refrigerante. Gente, eu queria fazer um brinde pro meu pai, por ter me ensinado uma lição que eu nunca vou esquecer. A lição de que respeito não é opcional, é obrigatório. E que amor sem respeito não vale nada. Todo mundo levantou o copo. E eu não consegui segurar as lágrimas. Porque aquilo era tudo o que eu precisava ouvir. Depois que eles foram embora, fiquei na varanda, sozinho. Mas não me sentia sozinho. Porque agora eu sabia que aquela solidão era escolha, era paz, não era abandono. Liguei pro Toninho, contei tudo o que tinha acontecido. Ele ficou feliz. Viu, Sebastião? Valeu a pena. Valeu a pena ter sido firme. Concordei. Valeu, Toninho. Valeu muito. Os meses seguintes foram de reconstrução. O Marcelo vinha me visitar pelo menos 2 vezes por mês. Às vezes com a família, às vezes sozinho. E quando vinha sozinho, a gente conversava. Conversava sobre coisas que a gente nunca tinha conversado antes. Sobre os medos dele, sobre os meus, sobre a Neuza, sobre como ele sentia falta dela, sobre como eu sentia falta dela também. E aquelas conversas nos aproximaram de um jeito que nada mais tinha conseguido. Um dia, ele me contou algo que me pegou de surpresa. Pai, eu comecei a fazer terapia. Olhei para ele. Sério? Ele assentiu. Sério. Porque eu percebi que eu tenho problema em demonstrar afeto. Em estar presente. E eu não quero que meus filhos sintam o que eu senti. Não quero que eles cresçam achando que eu não me importo. Fiquei orgulhoso. Orgulhoso dele ter tido coragem de admitir. De procurar ajuda. Que bom, filho. Isso é coisa de homem forte. Ele sorriu. Aprendi com o Senhor. Em outubro, a Sofia fez 10 anos. Fizeram uma festa em São Paulo. E me chamaram. Fui. Estava nervoso, porque ia ter muita gente. Gente que tinha ouvido sobre a briga, sobre a casa trancada, sobre tudo. Mas quando cheguei,
Quando cheguei, todo mundo me tratou bem, com respeito. E a Sofia? A Sofia não saía do meu lado. Vovô, você veio. Eu sabia que você ia vir. Abracei ela. Claro que eu vim, minha filha. Não ia perder o aniversário da minha neta. E naquele dia, eu percebi. A gente tinha conseguido. A gente tinha reconstruído. No fim da festa, o Marcelo me chamou num canto. Tinha uma caixa embrulhada nas mãos. Pai, isso é para você. Peguei a caixa, abri. Dentro tinha um porta-retratos. E na foto éramos eu, ele e a Neuza. Numa viagem que a gente tinha feito pro litoral quando ele era adolescente. Eu nem lembrava que essa foto existia. Onde você achou isso? Ele sorriu. Tava guardada nos álbuns da mãe. Eu achei quando tava arrumando as coisas dela. E eu pensei que o senhor ia gostar de ter. Olhei pra foto. Pra Neuza sorrindo. Pro Marcelo, ainda menino. Pra mim, mais jovem, com o braço em volta dos dois. E chorei. Chorei de gratidão, de saudade, de amor. O Marcelo abraçou. Desculpa ter demorado tanto pra entender, pai. Desculpa mesmo. Abracei ele de volta. Tá tudo bem, filho. O importante é que a gente entendeu, que a gente cresceu e que a gente tá junto. Ele concordou. E ficamos ali, abraçados por um tempo. Sem pressa, sem vergonha. Só pai e filho, do jeito que sempre deveria ter sido. Voltei para Mongaguá naquela noite. Coloquei o porta-retratos na mesinha da sala. E toda vez que eu olhava, eu lembrava. Lembrava de onde a gente tinha saído. Lembrava de quanto tinha doído. Mas lembrava também de quanto tinha valido a pena. Porque agora eu tinha meu filho de volta. E ele tinha o pai dele de volta. E os netos tinham o avô. E todo mundo tinha aprendido. Em novembro, o Gabriel me ligou. Queria passar as férias comigo. Sozinho. Só ele e eu. Fiquei surpreso. Sozinho? Sem seus pais? Ele riu. É, vovô. Quero passar um tempo com o senhor. Aprender a pescar, conversar, essas coisas. Meu coração encheu. Claro, Gabriel, quando você quiser. E ele veio. Passou uma semana comigo. E foram os melhores dias do ano. A gente pescou, caminhou na praia, conversou sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos. E eu percebi. Eu estava sendo pro Gabriel o que eu não consegui ser pro Marcelo. Presente, atento. E aquilo era a minha segunda chance. No último dia, antes dele ir embora, ele me disse: Vovô, eu tô orgulhoso do senhor. Olhei para ele, sem entender. Por quê? Ele respondeu: porque o senhor ensinou pro meu pai o que é respeito, e ensinou para mim também. A Sofia me contou tudo, sobre o senhor ter trancado a casa, e no começo eu fiquei bravo, mas depois eu entendi. O senhor não fez por maldade, fez porque merecia ser tratado melhor. E isso é coisa de homem forte. Abracei ele. Forte. E sussurrei: obrigado, Gabriel. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Quando ele foi embora, fiquei na varanda, olhando o mar, pensando em tudo, em como a vida tinha dado voltas, em como às vezes a gente precisa quebrar para reconstruir, e em como valia a pena lutar pelo que a gente acredita, mesmo quando dói, mesmo quando parece que a gente está errado, porque no final a verdade sempre aparece, e o respeito sempre vence. Hoje, quando olho para trás, para tudo o que aconteceu desde aquela ligação do Marcelo até agora, eu entendo uma coisa. Eu não tranquei aquela casa por vingança. Não tranquei por raiva. Tranquei porque eu precisava. Precisava me respeitar. Precisava mostrar que eu ainda tinha valor. Que eu não era só o velho da casa na praia. Eu era o Sebastião. Um homem que trabalhou a vida inteira. Que criou filho. Que perdeu a esposa. Que recomeçou. E que merecia ser tratado com dignidade. Muita gente, quando soube da história, me julgou. Disseram que eu tinha sido cruel, que eu tinha usado as crianças, que eu tinha exagerado. E talvez eu realmente tenha exagerado. Talvez tivesse outro jeito de resolver aquilo. Mas na hora, com a dor que eu estava sentindo, com o desrespeito que eu tinha recebido, aquela foi a única forma que eu encontrei de me fazer ouvir. E funcionou. Não da forma que eu esperava. Não da forma mais fácil. Mas funcionou. O Marcelo mudou. Não virou outra pessoa. Não virou o filho perfeito que eu sempre sonhei ter, mas virou um filho presente. Um filho que liga, que visita,
que pergunta, que se importa. E isso já é mais do que eu tinha. É mais do que muita gente tem. Porque tem pai por aí que morreu sem nunca ter ouvido um pedido de desculpas do filho. Tem pai que morreu sozinho, esquecido, esperando uma visita que nunca veio. E eu tive a chance de consertar, de reconstruir, de recomeçar. E agradeço a Deus por isso todos os dias. A casa na praia continua sendo minha paz, meu refúgio, meu lugar. Mas agora ela também é lugar de memórias boas, de risadas das crianças, de churrascos em família, de conversas na varanda. Virou o que eu sempre quis que ela fosse, um lar, não só meu, mas de toda a família. Porque no final a gente não constrói casa para viver sozinho. A gente constrói para compartilhar, mas compartilhar com respeito, com amor, com verdade. A Neuza me faz falta todos os dias. Olho para aquela foto que o Marcelo me deu e vejo o sorriso dela. E imagino o que ela diria sobre tudo isso. Acho que ela ia dizer: Sebastião, você demorou, mas aprendeu. Porque ela sempre dizia isso, que eu era teimoso, que eu demorava para aprender as coisas, mas que quando aprendia de verdade. E ela tinha razão. Eu demorei 68 anos para entender que eu também merecia respeito, que eu também tinha direito de dizer não, que eu também podia colocar limites. Mas aprendi, e ensinei para o meu filho, para os meus netos, e quem sabe para quem está me ouvindo agora. Porque se tem uma coisa que eu quero deixar de mensagem é essa: respeito não é coisa que a gente pede, é coisa que a gente exige. Não com violência, não com maldade, mas com firmeza, com dignidade. E se a gente não se respeita, ninguém vai respeitar. Se a gente aceita migalha, é migalha que vão nos dar. E a gente merece mais. Merece ser ouvido, merece ser visto, merece ser amado de verdade. Não só quando é conveniente. Envelhecer não é fácil. A gente perde força, perde velocidade, perde pessoas. Mas a gente não pode perder a dignidade. A gente não pode deixar que nos tratem como descartável, como peso, como estorvo. Porque a gente ainda tem valor, ainda tem história, ainda tem amor para dar. E quem não enxerga isso que aprenda, do jeito que for preciso. No fim do ano passado, o Marcelo me deu outro presente. Não era material, era um convite. Pai, ano que vem a gente quer fazer uma viagem em família. Eu, a Andréia, as crianças e o senhor, para um lugar que a gente nunca foi, para criar memórias novas. O senhor topa? Olhei para ele, para o homem que ele tinha se tornado, para o pai que ele estava tentando ser, e respondi: topo. Mas só se você prometer uma coisa. Ele perguntou: o quê? Eu disse: que você nunca mais vai esquecer o que a gente passou, que você nunca mais vai me tratar como conveniência, e que você vai ensinar isso para os seus filhos também. Ele segurou minha mão. Prometo, pai, prometo. Hoje é dezembro. O ano tá acabando. E eu tô aqui, na varanda, tomando meu café da manhã, olhando para o mar, sentindo o vento no rosto. E eu tô em paz. Paz de verdade. Porque eu sei que eu fiz o que precisava fazer. Não foi bonito, não foi fácil, mas foi necessário. E mudou tudo. Mudou minha relação com meu filho, mudou minha relação comigo mesmo, e mudou a forma como meus netos vão me lembrar. Não como o vovô que aceitava tudo calado, mas como o vovô que tinha coluna, que tinha caráter, que tinha respeito próprio. Às vezes eu penso, e se eu tivesse cedido naquele dia? E se eu tivesse deixado eles virem? Talvez a briga não tivesse acontecido, mas o desrespeito teria continuado, e eu teria continuado sendo invisível. E no fim eu teria morrido, sem nunca ter sido visto de verdade. Então não me arrependo nem um pouco, porque aquele cadeado na porta, aquele cadeado foi minha forma de dizer: eu existo, eu importo, e eu mereço respeito. E essa mensagem ecoou, e continua ecoando. Se você está me ouvindo agora, e está passando por algo parecido, se você tem filho que só lembra de você quando precisa, se você tem família que te trata como conveniência, eu te digo, você não está sozinho. E você não está errado em se sentir magoado, porque amor que não tem respeito não é amor, é interesse. E você merece mais. Merece ser amado de verdade, merece ser respeitado, merece ser visto.
Não tenha medo de colocar limite. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de se impor. Porque no final quem te ama de verdade vai entender. Vai pedir desculpas. Vai mudar. E quem não entender nunca te amou de verdade. E isso dói. Dói muito. Mas é melhor saber a verdade do que viver numa mentira. Eu tenho 68 anos. Não sei quantos anos ainda tenho pela frente. Não sei quantos natais vou passar com meus netos. Quantos churrascos vou fazer. Quantas conversas ainda vou ter com meu filho. Mas sei uma coisa. Os anos que me restam eu vou viver com dignidade, com respeito, com verdade. Porque eu aprendi que a vida é curta demais para aceitar desaforo e preciosa demais para ser vivida sem amor verdadeiro. Essa é minha história. A história do velho que trancou a casa, que desapareceu, que causou, mas que no final ensinou. Ensinou que respeito é fundamental, que família é importante, mas que família sem respeito não é família. É só gente morando perto. E que a gente merece mais. Sempre mereceu. Se essa história tocou você de alguma forma, comenta aí embaixo. Conta se você já passou por algo parecido. Se você também já se sentiu usado. Se você também já precisou colocar limite. Porque a gente precisa falar sobre isso. Precisa mostrar que a gente não está sozinho. Que tem outros velhos, outros pais, outros avós passando pela mesma coisa. E que tá tudo bem defender a própria dignidade. Tá mais que tudo bem. É necessário. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir. Com aquele filho que anda distante. Com aquele pai que anda sofrendo calado. Com aquele avô que está se sentindo esquecido. Porque às vezes uma história como essa pode mudar alguma coisa. Pode acordar alguém. Pode salvar uma relação. Pode salvar uma vida. E se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por me ouvir. Por me dar a chance de contar minha história. De dividir minha dor. E também minha vitória. Porque no final eu venci. Não venci a briga. Venci a indiferença. Venci o desrespeito. E reconquistei meu lugar, meu valor, minha dignidade. E isso ninguém tira de mim. Nunca mais.